campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso grupo espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas leituras e reflexões diárias. Livro Fonte Viva, hoje capítulo 42, que tem como título Por um Pouco. No subtítulo, uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25, em que ele diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Nós vamos compreender agora essa frase no comentário do nosso irmão Emmanuel, e ele nos traz. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Mais um texto lindíssimo de Emmanuel. Nós estamos aqui, meus irmãos, por um pouco de tempo nessa reencarnação. Nós estamos aqui decidindo diariamente, a todos os instantes, nós estamos aprendendo a decidir com o nosso livre-arbítrio o nosso futuro. Lá atrás, como nós somos espíritos milenares, nós já tivemos muitas decisões importantes na nossa caminhada. Hoje, o nosso espírito aqui reencarnado é o resultado dessas decisões, desses caminhos que nós escolhemos. Por isso, nós devemos nos sentir festivos e presenteados com a doutrina espírita. O Consolador vem como um farol que ilumina as nossas decisões, meus amados. Nos traz as respostas que nós precisamos tantas vezes nos nossos dias, diante de tantos desafios que nós, espíritos milenares, precisamos
decidir, diante de tantas oportunidades, de tanto aprendizado, nesse educandário, nessa escola da nossa existência. Quantos espíritos se afinam com os nossos pensamentos e com as nossas decisões. Quantos irmãos encarnados e desencarnados percebem os caminhos a qual nós estamos escolhendo. E assim nós vamos seguindo nessa estrada uns com os outros, aprendendo uns com os outros. Aprendemos com Moisés, aprendemos com Jesus, aprendemos com Paulo de Tarso, com o nosso próprio Emmanuel, estamos aprendendo. Porque a nossa caminhada é uma caminhada em conjunto. Nós precisamos trilhar essas estradas e essas decisões juntos. Por isso, a nossa responsabilidade diante do livre-arbítrio que o Pai nos deu, dos nossos esforços em compreender quem nós somos, por que estamos aqui mais uma vez, para onde podemos ir através das nossas decisões, é de muita importância na nossa escalada evolutiva, meus amados. Por isso é importante nós sintonizarmos com o Cristo, nesse trabalho diário que nós precisamos fazer, reconstruindo os nossos sentimentos, equilibrando os nossos pensamentos, compreendendo que nós somos muito importantes para o nosso Pai, nos sentirmos valorizados nessa estrada e nessa caminhada. Podemos lembrar a decisão de Emmanuel, quando reencarnado aqui, no seu encontro com o Cristo. No Tiberíades, o Cristo sabia das suas aflições, das aflições do senador Públio Lentulus, quando a sua filha adoentada, gravemente, passava por imensas dores de ordem física e ordem espiritual. Um aprendizado para todos. Mas o senador Públio Lentulus, através da sua esposa, procura o mestre e entende que naquele instante ele precisava ser humilde e brando, não o senador orgulhoso e vaidoso. E o Cristo o reconhecia assim. E disse a ele: senador, eu não busco aqui o homem orgulhoso e vaidoso. As suntuosidades dos palácios, dos Césares, do poder dos romanos, tudo isso passará. O poder, o orgulho e a vaidade de todos aqueles que são apegados à matéria, tudo isso ficará para trás. Eu busco aqui o espírito de um irmão, a qual pode decidir nesse instante, nesse minuto, o seu futuro. Ou seguirá na direção do nosso Pai, com humildade e serenidade, trabalhando pela sua reconstrução íntima, ou, se quiser, através do seu livre-arbítrio, continua como senador orgulhoso, apegado ao poder, às facilidades da matéria. A decisão é sua. Sua filha será presenteada com a saúde física, porque a fé da sua esposa a curou, e o Pai reconhece a nossa fé. Nós sabemos, está lá no livro há 2000 anos, do nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o senador Públio Lentulus decidiu em não seguir o mestre. E essa decisão refletiu por milênios, como o próprio Cristo disse no seu diálogo com o Públio Lentulus. Então, meus amados, que as nossas decisões diárias, que o reflexo do nosso poder do livre-arbítrio possa nos trazer tranquilidade e serenidade nos nossos dias futuros. Que reflitam por milênios o nosso trabalho, o nosso esforço em modificar os nossos sentimentos, reconstruindo todos eles, em modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes perante a nós e aqueles que convivem conosco.
nossos irmãos amados que também buscam incessantemente a sua melhora. Precisamos uns dos outros. Por isso, que possamos seguir adiante firmes no nosso propósito. Muito obrigado, meus amados, por mais essas reflexões de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site